1 Coríntios. Primeira? Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 12 ao 24. Vamos lá? Diz assim: disto temos orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente no relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a sabedoria de Deus. Pois nada escrevemos a vocês que não sejam capazes de ler ou entender. Espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem se orgulhar de nós, como também nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu quis primeiro visitá-los. Em minha ida à Macedônia e ao retornar de lá, voltar a vocês, depois ser enviado por vocês à Judéia. Quando planejei isso, será que eu fiz irresponsavelmente? Ou será que faço os meus planos de modo carnal, dizendo ao mesmo tempo sim, sim e não, não? Todavia, como Deus é fiel, a nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele tem sido sim. Pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele dizemos amém, para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração, como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não têm a colheita. Não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Amém. Glórias a Jesus. Então a gente está dando continuidade, né, nessa segunda carta aos Coríntios, que pode ser a quarta carta, né? Segundo o que a gente tem estudado aqui. Inclusive, essa segunda carta é em resposta, ou é concordando, ou corroborando, ou falando do sucesso que teve a terceira carta, que é a qual nós não temos, né? Então, em outras situações aqui, o Paulo também nessa carta à igreja de Corinto, ele está defendendo o seu ministério, defendendo o seu apostolado, foi isso que a gente começou falando, né? E ele vai falando sobre os sofrimentos que ele passou e não foi em vão, ele vai falando sobre todas as coisas que ele viveu e não foi em vão, né? Então a igreja de Corinto estava duvidando do apostolado de Paulo. Nessa carta, Paulo está se defendendo, mostrando sua integridade. Ele mostra os seus sofrimentos para que pudesse chegar até lá. Ele mostra as coisas que ele viveu, né, para poder chegar até onde ele estava naquele momento, né? Mostra qual é o motivo do seu sofrimento. É porque ele gostava de sofrer? É porque ele era sadomasoquista? Não. Era por causa do nome de Jesus. Tanto que vamos ver no versículo 12, em outras palavras, ele dizendo que tem consciência tranquila com relação à igreja de Corinto e em relação ao mundo, né? Isso porque ele sabia que tudo que ele estava trazendo, a mensagem que ele estava trazendo, vinha de Deus e não vinha dele. Então ele tinha consciência tranquila sobre qual o evangelho
que ele estava pregando. Ele tinha total consciência do que estava pregando e não tinha medo, né? Comparado àquilo que os falsos apóstolos estavam fazendo, inventando mentira contra ele, pregando o que não era o evangelho, o que não era a palavra de Deus. Ele tinha total consciência da mensagem que ele estava trazendo e de que Deus tinha colocado isso sobre ele, tinha trazido isso sobre ele, tinha dado essa função para ele, essa incumbência para ele de pregar o evangelho. E ele estava pregando assim como Deus ordenou que ele pregasse. E indo para o versículo 12, ele vai falar: disto temos orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente no relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade proveniente de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então, é necessário ter uma consciência sincera diante de Deus, né, para poder também falar que a gente tem consciência limpa em relação àquilo que está se fazendo. Né? Não que ele fosse perfeito, mas ele tinha consciência, né, e a consciência dele que dava testemunho não era simplesmente a consciência dele, mas era o Espírito Santo, né, dando testemunho de que ele estava pregando o verdadeiro evangelho, de que ele não era um apóstolo mentiroso, como as pessoas estavam falando, que ele não era um enganador. Né? Deus confirmava isso nele através do Espírito Santo dele, e ele tinha certeza, né, porque o Espírito Santo falava na consciência dele daquilo que ele estava fazendo. Né? Então, nesse versículo, Paulo apela para o testemunho da sua consciência. Né? O testemunho da consciência, que equivale a 1000 testemunhas, diz Matthew Henry. A consciência é o representante de Deus na alma. E a voz da consciência é a voz de Deus. Eles se regozijavam no testemunho da consciência quando os seus inimigos, está falando dos coríntios, né? Quando os seus inimigos o difamaram. Então Paulo está fazendo a mesma coisa aqui. Eu estou me regozijando na minha consciência quando aqueles estão me defamando. Assim como aqueles seus inimigos defamam vocês, vocês sabem que vocês não são o que eles estão falando que você é. Né? Então, eu sei quem me chamou, né? Tanto que no versículo 1 ele fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, não por homens, não porque homens colocaram essa função sobre ele, ou não porque ele quis ser, mas porque Deus assim o chamou. O testemunho da consciência, se for correto, enraizado em solo bom, ou seja, na palavra de Deus, será motivo de alegria em todas as oportunidades, em qualquer situação. Isso nos ensina que devemos julgar a nós mesmos pela consciência, ou seja, por toda a nossa vida, mas embasados na palavra de Deus e não só por um ato singular que fizemos, por alguma boa obra que fizemos, né? E também não julgar a nossa vida também, ou a nossa consciência por erros ou acertos, né? Nós não devemos julgar por erros ou acertos, mas pela nossa vida constante. Porque se for julgar pela coisa do momento ali, aí você errou naquele momento, aí, peraí, não presto, né? Já era, não sou chamado por Deus. Mas se for pelo acerto, caramba, pelo acerto, não, eu fui chamado por Deus. Aí passa outro momento, aí você erra. Não, não foi. Aí você acerta, fui. Não, não devemos julgar por um momento singular, momento único, mas pela vida e pela palavra de Deus, pela vida que você estava tendo, pelas circunstâncias que vocês já passaram, estão passando, pela firmeza que vocês têm, que não pode ser embasada na força, no intelecto, na riqueza, em nada, mas embasada em Deus. Então a consciência testemunhou quanto à natureza da sua conversão. Né? A consciência dele testemunhou, falando de Paulo, na natureza da sua conversão, quando ele viu, caramba, eu estou convertido mesmo. Não sei se você já passou por isso, essa situação de um dia você, caramba, eu me converti mesmo. Não sei se já aconteceu isso com vocês, deu um estalo assim, caramba, eu me converti a Jesus. Olha como é que está a minha vida, eu não tenho mais prazer por essas coisas, eu erro, mas caramba, eu não me vejo sem Jesus. Meu Deus, me ver sem Jesus é um terror. É me ver num terror total. Sabe? E você olha, Jesus me converteu mesmo. Estou convertido mesmo.
né? Porque se fosse outrora, poxa, eu não tomaria essas atitudes, eu não faria essas coisas, eu não pensaria assim, eu faria assim, assim, assado, e você vê, caramba, Jesus me converteu mesmo, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, né? É uma nova criatura que nasce de novo, mas que todo dia nasce de novo nas suas atitudes, que muda todos os dias, né? Aí, se você não olhasse para a palavra de Deus e não tivesse consciência disso, e o Espírito Santo não te desse consciência disso, cada vez que você erra, você pensa, caramba, eu não nasci de novo, olha, errei aqui nisso. Mas você se arrepende. Então isso é um sinal de conversão. Quando você se arrepende, você erra e se arrepende, você não fica feliz com aquilo. Então isso é um sinal de conversão. Então a consciência, né, através do Espírito Santo de Deus, vai nos mostrando isso para mim e para você. Não para que você se ache ou para que eu me ache alguma coisa, mas é uma confirmação. O próprio Espírito Santo é que vai fazendo isso dentro de nós. Esse apóstolo bendito foi um verdadeiro israelita, um homem de vida sincera e verdadeira. Ele não era alguém que parecia ser uma coisa e era outra. Paulo era quem ele era, vamos ser redundantes. Ele era quem ele era. Era quem ele era, do jeito que era. Versículo 13 e 14. Pois nada escrevemos a vocês que não sejam capazes de ler ou entender. Espero que assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem se orgulhar de nós, como também nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor. Então Paulo mostra que sua honestidade era tão grande, até pela maneira como escrevia nas suas cartas. Sempre fez de forma clara e objetiva, nunca dando rodeios, mas entrando no assunto. Se era para falar de alguém, para corrigir alguém, ele falava sobre esse alguém, ainda citava nomes, né? Ele era objetivo, nunca com palavras difíceis de entender, né? Não segundo Pedro, né? Pedro, lá, uma das suas cartas, ele vai dizer que Paulo escreveu coisas que eram difíceis de entender. Pedro fala isso, né? Mas Paulo está deixando claro aqui que ele não escreveu coisas para a igreja de Corinto, está falando para a igreja de Corinto ali, que era difícil de entender. Eles entendiam o que ele estava escrevendo, né? Então, ele não escrevia para mostrar o quanto ele conhecia, o quanto ele sabia. Tem gente que é assim, vai pegar e vai trazer uma palavra difícil para poder mostrar. Geralmente isso é professor que faz isso. Professor, na escola geralmente tinha muito disso, deve ter, né? Até hoje eu acho, né? Aí o professor vinha com uma palavra bem difícil para você não entender, para mostrar que ele sabia, mostrar que ele é o camarada, o cara. E no Evangelho, na palavra de Deus, nós não podemos ser assim. Nós somos aqui os facilitadores. Quem está pregando, quem está ensinando, facilita a mensagem, não traz palavras difíceis. Não traz palavras difíceis. Poderíamos usar palavras difíceis, mas aí não é o contexto, né? Eu lembro que uma igreja que eu fiz um curso um tempo atrás aí, as pessoas reclamavam do pastor que tinha sido transferido para lá, porque ele, como ele era professor universitário, às vezes ele era tão do dia a dia dele de falar palavras, né, mais difíceis, uma linguagem mais rebuscada, vamos dizer assim, que as pessoas, às vezes ele falava umas palavras, caramba, eu tenho que ir no dicionário para pesquisar o que é isso que o pastor está falando, né? E quem está ensinando tem que ter esse cuidado, tem que ter, sabe, essa expertise, tem que sacar isso na hora que está falando, porque você está falando para um número de pessoas determinado que vai ter muito estudo, pouco estudo ou nenhum estudo. Muito conhecimento, pouco conhecimento ou nenhum conhecimento, né? Então Paulo está falando, é como se Paulo estivesse falando isso, que eu não estou usando as palavras difíceis para poder mostrar o quanto eu sou sábio, o quanto eu sei filosofar. Eu estou falando claramente para que vocês possam entender a mensagem. E esse é o papel do pregador, do professor, tem que ser o facilitador para quem está ouvindo, né? Claro que existe contexto e contexto. A gente está falando contexto de igreja, a gente tenta facilitar o máximo que a gente pode para todos nós. Imagina, toda palavra que eu falar, você ter que ir aí ou anotar, ou pesquisar para poder entender o que eu estou falando. Eu não estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Não vou estar cumprindo aquilo, que é pregar, que é ser um facilitador, né, da mensagem
que o Senhor já deixou pronta, mas estou aqui como aquele que estou facilitando essa mensagem, né? Então, Paulo deixa claro que tanto os coríntios quanto eles, aí já falando do versículo 14, é versículo 14, né? Paulo deixa claro que tanto eles quanto os coríntios se orgulhariam da atitude dele e deles em relação ao evangelho que ele estava pregando para eles na eternidade, né? Eles seriam um motivo de orgulho, olhando para quando Jesus voltasse, né? No final do versículo 14, como também nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Então, tanto Paulo seria motivo de orgulho para eles, quanto eles seriam motivo de orgulho para Paulo. Quando chegasse lá no dia de Jesus, no último dia, provavelmente é como se Paulo falasse, vocês vão lembrar que eu preguei esse evangelho para vocês e vocês estão indo para Cristo. E vocês vão lembrar e vão sentir orgulho. Poxa, graças a Deus pela vida de Paulo, né? E também, Paulo, quando chegasse lá, também olharia para eles, né, indo para a glória juntos, se orgulhariam. Poxa, eles aprenderam mesmo o evangelho. Eles estão caminhando mesmo em direção à salvação, né? Então, Paulo vai falando essas coisas, né, sobre o evangelho que ele pregava, a mensagem clara, a mensagem de fácil interpretação, e que as pessoas de fato estavam crendo nessa palavra. Não é porque ele estava falando, mas é porque era a palavra de Deus que eles estavam crendo, né? A fé só vem por ouvir a pregação, e a pregação só vem pela palavra de Deus. Não existe fé sem a pregação da palavra. E também não existe pregação se não for a palavra de Deus. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é pregação se não for a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo. Versículos 15, 16 e 17. Eu vou ler em sequência e eu vou explicando. Talvez eu pare, mas vamos ver. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu quis primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia. E ao retornar de lá, voltar a vocês, depois de ser enviado por vocês à Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz irresponsavelmente? Ou será que faço os meus planos de modo carnal, dizendo ao mesmo tempo sim, sim e não, não? Vamos lá. Paulo aqui vai falando sobre como ele planejou as viagens dele para poder ir a Corinto. Ele planejava ir a Corinto primeiro, depois passar na Macedônia e voltar para Corinto. Mas não aconteceu como ele planejou. Acabou que, primeiramente, ele foi para Éfeso, né? E ele não conseguiu cumprir com aquilo que estava falando. E o que falaram dele, já que ele não conseguiu cumprir com aquilo que ele estava falando? Não tinha palavra. Não era um servo de Deus, não era um verdadeiro apóstolo. Continuou, né? Aquilo que já estavam falando mal dele corroborou para poder falar mais mal ainda. Só que ao homem, né, o coração do homem cabe planejar. A gente planeja coisas. Mas a palavra final vem de Deus. E você pode planejar. É bom planejar. Continue planejando para poder organizar a sua vida, né? Paulo até fala, eu não fiz isso de maneira carnal. Será que eu sou irresponsável porque planejei isso, né, no versículo 17, né? Em outras palavras. Não, ele planejou, mas a resposta final veio de Deus. Ele não sabia que haveriam essas coisas pelo caminho, mas ele planejou. E como ele planejou, ele já tinha falado na primeira carta que ele iria lá, né? Mas não conseguiu. Aí vão falar que ele não tem palavra, que ele não é servo de Deus. Que, olha aí, ó. Aí, ó. Não tem palavra. Tá vendo? Falou que ia vir e não veio, foi para outro lugar. Será que recebeu uma oferta maior lá para poder ir para lá? De repente falaram isso também. Não sei. É errado planejar? Não. O único problema é que por mais que devamos planejar na nossa vida, devemos ter consciência de que no meio da caminhada pode acontecer coisas provenientes de Deus, do dia a dia da vida, que vão mudar totalmente o nosso planejamento. Existe o planejar do homem, mas existe a soberania de Deus em mudar tudo e mudar todo o caminho
mas para poder chegar aos propósitos dele. E nós temos que ter consciência disso. Por mais que Paulo tenha planejado ir primeiro para Coríntios, depois para Macedônia, depois voltar para Coríntios, isso não deu certo. As coisas não aconteceram como ele planejou. Mas é errado planejar? Não. Pois cabe ao homem planejar, como eu já falei. Mas a resposta final vem de Deus. Não tem problema se o que você planejou deu errado, porque Deus interviu no seu caminho, no seu planejamento. Isso não é não ter palavra. Inclusive, nós temos que planejar as coisas. Nós temos que firmar compromissos. Dar a nossa palavra é importante. Mas também nós temos que reconhecer e avisar o quanto antes se vamos ou não vamos conseguir cumprir aquilo que falamos ou seguir com o planejamento que estabelecemos. Tenha palavra. Não deixe ficar no esquecimento aquilo que você falou, aquilo que... Ou não deixe para lá, as pessoas vão esquecer. Eu falei, mas vão esquecer. Né? Não deixe ficar no esquecimento, só porque ninguém te cobrou. Não deixe ficar no esquecimento. Não deixe. Explique. É bom que tenhamos palavra. Né? Não sei, quando criança, às vezes a gente falava isso, era palavra de honra, sei lá, alguma coisa assim. Tem um ditado que a gente falava, porque palavra, desde criança, a gente já aprende que é bom manter, é bom ter palavra, né? Então, estavam dizendo aqui que Paulo não tinha palavra, só que ele explicou, deixou claro que isso fugiu do controle dele. Ele planejou, ele avisou como faria, mas não deu certo. Não porque ele não quis, mas porque existe a soberania de Deus que está acima dos nossos planejamentos, acima dos nossos planos, dos planos que estabelecemos, né? Então, disso aí, não tem o que fazer, né? Então, Paulo, até no final do versículo 17, ele diz, né? Ou será que faço os meus planos de modo carnal? Dizendo ao mesmo tempo sim, sim e não, não, né? Não, se eu falei que vou, eu vou. Até que mude os planos, eu vou. Mas se não deu, eu vou falar que não vou, né? É isso que ele está querendo dizer. Eu não disse sim querendo dizer não, porque tem muita gente que diz sim querendo dizer não. Porque tem muita gente que vai falar como o apóstolo Paulo falou aqui, eu tenho consciência tranquila, mas na verdade é só para poder não se rebaixar, não ser julgado por outros, né? A pessoa sabe que está errada, sabe que está no erro, sabe que fez tudo aquilo que falaram dela, vamos dizer assim, né? Vocês já viram isso acontecer? De repente aconteceu comigo, com você. Mas naquele, não, eu tenho consciência tranquila. Eu não fiz nada disso, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Tá tudo certo, não tem nada errado daquilo que eu estou fazendo. Gente, não tem problema. Inclusive, se a gente errar, confessar que a gente errou. Mas o principal, ou melhor, primeiramente é bom que a gente mantenha a nossa palavra. Se você diz sim, faça aquilo. Se você diz não, não faça aquilo. Se você planejou fazer, faça. Se não vai dar para fazer, não espera chegar no dia ou na hora, 10 minutos antes, sei lá, 5 minutos antes para falar, não vai dar. Né? É complicado. As pessoas ficam, vamos dizer, tem gente que estão dependendo dessas situações para poder decidir e a gente chega em cima da hora e não vai dar para ir não. Você já sabia já desde ontem, desde anteontem, desde ontem já, você poderia ter avisado antes para não chegar em cima da hora e avisar, né? Então isso é bem ruim da nossa parte quando fazemos isso, né? E aí existe a comparação, existe quando fazemos isso e quando é Deus que entra na história e muda tudo aquilo que foi planejado, tá? É bom a gente saber separar isso aqui. Eu estou falando das duas coisas aqui ao mesmo tempo. Versículo 18, 19 e 20. Vamos lá. Todavia, como Deus é fiel, a nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim, e também por Silvano e Timóteo,
Não foi sim, não, mas nele tem sido sim. Pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém para a glória de Deus. Então, a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, que foi pregada, né? Paulo até cita Silvano e Timóteo, não é de não tem esperança, não tem jeito para vocês. É de sim, tem esperança, tem salvação, tem porta aberta para você entrar pela salvação, tem luz para iluminar o seu caminho, tem vida eterna pela frente. Essa é a pregação do Evangelho em Jesus Cristo. Não é não, de não dar, ou de que é só para alguns. A salvação é para todo aquele que nele crê. É para todo aquele que nele crê. E esse Evangelho Paulo está pregando, está chamando as pessoas para esse caminho da salvação que um dia ele encontrou. Também estava perdido, Paulo também estava perdido, também estava no caminho das trevas, mas um dia ele se depara com a luz tão forte no caminho dele que faz ele ficar cego por 3 dias. Não é isso que aconteceu lá no caminho de Damasco? E agora Paulo convida essas pessoas para encontrar esse sim maravilhoso que ele teve na vida dele. Enquanto Paulo, quando perseguidor, ele falava não para as pessoas. Ele falava não para Jesus, ele falava não para os seguidores de Jesus através das atitudes dele. Mas um dia ele se depara com esse Jesus que ele perseguia. E por que fala ele perseguia? Jesus fala isso. Por que ele está me perseguindo? E Jesus está tomando responsabilidade da sua igreja, dos seus seguidores. Todo aquele que persegue qualquer seguidor de Jesus Cristo está perseguindo a ele. É isso que Jesus quer dizer em outras palavras. E agora aquele que perseguia, aquele que prendia, aquele que colocava em prisões, vai passar agora a pregar o evangelho do sim de Deus. Existe salvação, existe vida eterna, existe esperança. A vida não acaba aqui. Existe vida em Jesus Cristo para todo aquele que nele crê. Não precisa ter o sangue de Abraão. Não precisa ser judeu. Não precisa vestir vestes de judeu, cumprir todas aquelas coisas de judeu. Não, agora basta crer em Jesus Cristo. Sim, existe salvação, existe solução. Né? Paulo veio aquele como pregando aos gentios. É como se Paulo chegasse, ô gentios, sim, existe salvação para vocês também, não é só para os judeus, não. Sim, em Jesus Cristo vocês têm o sim de Deus. Em Jesus Cristo vocês têm as promessas do sim de Deus. Sim, vocês são geração eleita. Sim, nação santa, povo adquirido. Sim, é esse evangelho que Paulo está pregando e está lembrando aos coríntios, né? Porque ele era um verdadeiro apóstolo, sim, pela vontade de Deus. Versículo 21 e 22. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. Então, quem nos faz estar firmes em Deus é o próprio Cristo. É Ele que nos faz estar firmes em Deus, não é o nosso intelecto, não é o quanto de coisas ou de obras fazemos, o quanto de funções temos na igreja, nada disso, é o próprio Cristo, foi a obra dele, é a obra dele que nos faz estar firmes em Deus. E aí, ele ainda faz melhor. Ele vem e nos cela com o Espírito Santo, como diz no versículo 22. Ele coloca o Espírito Santo dele dentro de nós, mostrando que a gente é propriedade dele. Né? Assim como você fala, pô, pastor, você vai me chamar de gado? Não é isso. Vai marcar lá o proprietário lá da fazenda, lá marca lá os gados dele lá, enfim, o cavalo e tudo mais, os animais dele, para poder mostrar que é dele. Para que se alguém olhar, tem um dono, tem um dono. Tem um dono. Eu fico imaginando isso, né?
O diabo, os seus demônios, quando olham para cada um de nós, eles olham para nós e sabem que nós temos um dono, porque temos a marca de Deus em nós. Temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Já viu aquela situação onde você nem nunca mostrou que você era crente em algum lugar, você nunca falou nada, você nunca pregou a palavra de Deus, você só trabalhou, ou só andou, ou só estudou, e de repente alguém fala, você é crente, né? Mas eu falei, mas porque eu estou de calça comprida? Não, tem algo diferente de você que mostra que você pertence a Deus. De repente já falaram isso para você, como falaram para mim, falaram para Kaique esses dias, não foi, Kaique? Né? Já aconteceu isso, já algumas vezes. Aí você vê que, caramba, Deus, mesmo sem você pregar com a sua boca, Deus está mostrando, né, que Ele está ali naquele meio através de um dos filhos dele. Acontece isso. Várias vezes isso vai acontecer comigo, com você. Não é pela questão da roupa que você usa, mas é porque o Espírito Santo habita em você. E as pessoas vão ver isso. As pessoas vão perceber isso. As pessoas vão sentir isso. Até mesmo, como eu estou falando, a questão do inimigo, do diabo, ele vai, como ele sabe disso, inclusive ele até fala para os servos deles que você é um filho de Deus, é um servo de Deus que está ali. A ponto de você, caramba, a pessoa tem tanta raiva de mim, mas por quê? Acontece isso. Tem tanta raiva de mim que eu não fiz nada. E a pessoa já sabe algumas coisas da sua vida, sabe que você serve a Deus porque ela está servindo o diabo, que de repente ia tentar alguma coisa contra você e o próprio inimigo, não posso mexer com aquele dali não porque é filho de Deus. Acontece isso também. Isso não é pra gente se gabar, não. Sou super poderoso, não. Nós temos um Deus que é grandioso, poderoso, marca a gente, Ele salva a gente, nos chama para perto dele, mas também nos protege e mostra para os outros que nós somos filhos dele. É Ele que mostra isso. Nos guarda. E se alguém nos persegue, é como se Jesus estivesse falando até hoje, por que está me perseguindo? Quem está perseguindo meus filhos está me perseguindo também. Jesus toma a responsabilidade. Sabe por que ele toma a responsabilidade? Porque você e eu pertencemos a Ele. Ele pagou o preço de sangue. Você não está largado mais no mundo aí, não. Você foi comprado. Você pertence a alguém. Que maravilha saber que você pertence a alguém tão maravilhoso e poderoso que assume essa responsabilidade. Que, na verdade, cumpriu todas as responsabilidades que eu e você não podia cumprir na cruz do Calvário. Que maravilha poder pertencer a Jesus. Que maravilha poder ter o selo dele, ter a marca dele em nós. E as pessoas verem isso, e o inimigo vê isso. E nós podemos glorificar a Deus por isso. Glórias ao nosso Deus por isso. Glórias ao nome de Jesus, porque Ele nos salvou, nos marcou, nos selou. Hoje nós temos uma esperança de vida, porque Ele habita em nós, é Ele que confirma isso. Você vê que o Paulo falando sobre a consciência, né, que confirma nele, é o Espírito Santo confirmando a consciência dele, né? E o Espírito Santo, como diz a palavra, confirma que somos seus filhos. O Espírito Santo confirma em nós que somos seus filhos. Glórias a Deus por isso. Versículo 23. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Eu vou ler o 24 também. Não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos com vocês, para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecemos firmes. Então, ele aqui acrescenta, para evitar erros, eu pulei alguma coisa aqui no meu esboço. Tá, versículo 23. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Aqui, nesse versículo aqui, os estudiosos vão dizer, lembrei o que é, que ele fala dessa maneira nesse versículo, é que quando ele enviou a carta anterior a essa, que seria
a carta das lamúrias, das lamentações, ou a carta que ele, né, vamos dizer que ele rasga o coração dele, fala muitas coisas que ele não conseguiria falar pessoalmente, então ele envia essa carta. E é como se eu enviei essa carta antes para poupar vocês de que eu chegasse até vocês e falasse com o vigor que eu estou escrevendo essa carta aqui agora. Então, Deus não deixou com que eu estivesse aí para poder falar as coisas que eu falei anteriormente para vocês, foi para poupar vocês. Deus não permitiu com que eu chegasse até vocês. É como se ele falasse, porque a minha vontade era de estar aí. E Deus não permitiu porque sabia como eu ia tratar vocês. Que seria pior para vocês, em outras palavras. Né? Resumindo. Versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos com vocês, para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecemos firmes. Somente Cristo é o Senhor da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé, como diz lá em Hebreus. Ele nos revela o que devemos crer. Paulo, Apolo e outros apóstolos eram apenas ministros pelos quais eles creram no Evangelho, como diz em 1 Coríntios. E assim cooperadores da alegria deles, inclusive da alegria da fé. Porque pela fé permanecemos firmes, diz Matthew Henry, e vivemos de maneira segura e confortável. Nossa força e habilidade vem da fé. Nosso conforto e alegria devem também fluir da fé, né? O conforto que temos em Jesus Cristo, a alegria que temos, a esperança que temos, tudo deve fluir de Deus, não daquilo que conquistamos ou conseguimos ou fazemos ou sei lá, ou temos. Nossa alegria, nosso conforto, nosso descanso, nosso consolo, tudo isso tem que ser proveniente da fé em Jesus Cristo, para que a gente possa colocar o nosso coração naquilo que é correto. Né? Nessas perguntas que eu, às vezes, eu faço, abro caixinha, voltei a abrir, na verdade, lá no Instagram, até me perguntaram sobre evangelho não, né? Sobre as pregações coaches, sobre o que é pregado no Brasil hoje em dia. E a resposta que eu dei é que a minha preocupação era que a minha principal preocupação é que as pessoas que se convertem a essas mensagens de autoajuda, elas não se convertem a Jesus Cristo. E elas não colocam quem tem que estar no centro que é Jesus Cristo. As motivações dela, a alegria dela, o consolo dela não vem de Jesus Cristo, não vem do Evangelho, mas vem das coisas que elas conquistam, das palavras bonitas que elas ouvem, dos gurus dela que elas seguem. Não vem de Jesus Cristo, não vem da Bíblia. Então, quando vier a dificuldade, quando vier os problemas, elas não vão estar firmes em Jesus Cristo e vão cair. E vão cair. Porque só estamos firmes na fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Aí o outro acho que até perguntou se pelo evangelho que é pregado no Brasil hoje, se viesse uma perseguição, os crentes ficariam seguros. Eu falei, no evangelho sim. Toda e qualquer pessoa que se converteu através do evangelho de Jesus Cristo e que ouve o evangelho de Jesus Cristo e aprende o evangelho de Jesus Cristo, se houver perseguição, elas já sabem que se houver perseguição é porque elas estão seguindo a Jesus Cristo. Se houver uma perseguição muito grande, é normal isso. Quem é crente em Jesus Cristo sabe que ser perseguido é normal. Né? Mas quem se converte por outros tipos de mensagem, de autoajuda, da prosperidade, entre outras, né, confissão positiva, quando vier a perseguição, de repente vai achar, estou em pecado, não dizimei, não ofertei, não fiz isso, não fiz aquilo, sabe? Entre outras coisas. Mas aí quem tem Jesus Cristo sabe que é normal quem segue Jesus Cristo ser perseguido assim como Jesus foi perseguido. Olhe a vida daqueles que vieram antes de nós. Dos profetas, de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos depois, da história dos cristãos, aí você vai ver que é normal ser perseguido. É normal.
Normal. Glórias ao nome de Jesus. Então nós ficamos por aqui hoje, no versículo 24.